Veja só esse gráfico. Aqui nós podemos ver uma curva exponencial e ela foi feita tirando uma média de cada grande modelo de linguagem de ponta que temos atualmente. Aqui temos o ChatGPT 2, o 3 e outros até chegar no 5.1, além de outros modelos como o Claude. E como você pode ver, aqui no eixo X nós temos as datas ao longo dos anos em que essas inteligências artificiais foram lançadas. Agora, já no eixo Y, temos uma coisa bem importante: o tempo que essas IAs podem levar para fazer uma tarefa. Agora, por que isso é importante? Bom, vamos supor que você, claramente um ser humano, vai poder fazer uma tarefa em até mais ou menos um pouco mais de 2 minutos. E aí eu te pergunto, que tipo de tarefa você acha que daria para fazer dentro desse tempo? Bom, certamente algo não tão complexo com tantas etapas. Seria algo simples. Talvez, por exemplo, encontrar uma informação na internet. E aí então seria só digitar algumas palavras-chave, clicar em alguns links e pronto. Agora, por outro lado, se ao invés de 2 minutos, vamos dizer que você tivesse mais tempo, tivesse um pouco mais de 2 horas. Aí nesse caso você poderia fazer coisas bem mais complexas. E nesse caso a gente está falando de uma série de etapas que você poderia identificar e fazer, como encontrar a vulnerabilidade de um site e criar algo para atacar isso. A gente está falando aqui de uma enorme quantidade de cliques para acessar várias páginas e baixar várias coisas. Além, claro, de ter que escrever bastante código. E é claro que tudo isso é complexo. E complexidade leva tempo para ser executada. Uma tarefa dessas, então, acaba naturalmente demorando mais tempo. E é exatamente isso que podemos ver aqui nesse gráfico. Só que, é claro, ao invés de ser uma tarefa feita por você, um ser humano, aqui são tarefas cada vez mais complexas realizadas por IAs. E aqui podemos ver que os modelos mais recentes são capazes de fazer coisas muito mais demoradas e complexas. E eu não sei se você percebeu isso, mas o que é mais impressionante é que esse valor vem dobrando a cada 7 meses. Então, se o tempo de tarefa aqui era uns 10 minutos, 7 meses depois passou para 20, depois mais 7 para 40, e assim indo até o ChatGPT 5.1 com mais de 2 horas e meia. Mas veja que nós não chegamos no final dessa brincadeira aqui. Possivelmente esse crescimento vai continuar. Se a gente diminuir esse gráfico, vamos ter espaço suficiente para pensar em especulações a partir do presente. Então, se esse ritmo de crescimento continuar, nosso gráfico poderia se parecer com isso aqui. E aí não seria exagero dizer que até 2030 IAs vão poder executar tarefas que podem durar meses. E isso aqui teria uma enorme consequência na complexidade do que IAs são capazes de fazer. E aí, bom, quanto mais complexa é uma tarefa, mais inteligente uma IA precisa ser para executá-la. Então, esses modelos capazes de fazer tarefas de meses seriam talvez, quem sabe, tão inteligentes quanto nós humanos? Então, com isso, olha só que doideira, porque quanto mais complexa é uma tarefa, mais inteligente uma IA precisa ser para executá-la. Então esses modelos estão ficando mais e mais inteligentes. E vai chegar um ponto que IAs vão ser capazes de fazer tarefas tão complexas quanto eu e você. E aí alguns vão dizer que nesse momento nós teremos não apenas uma inteligência artificial, mas algo a mais. Teremos uma AGI, uma inteligência artificial geral. Porém, essas pessoas estão erradas. Pois é, elas estariam erradas ao dizer isso. E a coisa mais óbvia que poderia contradizer essa expectativa é que a gente pode estar chegando num limite, num teto que nós podemos ver nesse gráfico aqui. Aqui no eixo X nós temos o tempo ao longo dos anos, e no eixo Y a quantidade de texto público na internet feita por humanos. E aí esse texto pode ser, por exemplo, desde artigos científicos feitos por renomados cientistas de acesso livre online, ou simplesmente um post casual de redes sociais feitos por mim ou você. Bom, a quantidade desse tipo específico de texto é, digamos, bem grande, mas ela não é infinita. E aqui nós podemos visualizar exatamente isso. Essa aqui é a quantidade desse texto
que IAs usam para serem treinadas e ficarem mais inteligentes, aprenderem a fazer tarefas mais longas. E é claro que quanto mais inteligente se pretende ficar, mais textos elas precisam para aprender. Por isso que a fome das IAs por textos só vem crescendo. Porém, note que temos aqui uma tragédia anunciada. Porque veja bem, aqui nós temos um teto, um limite da quantidade total de texto humano público na internet, que vem até aumentando, só que num ritmo bem devagar. E aqui temos a fome por esse tipo de texto das IAs, que vem crescendo num ritmo bem mais acelerado, e uma hora essas linhas vão se encontrar. Pois é, se a gente assumir esse ritmo de crescimento da fome das IAs, isso significa que nós vamos encontrar logo logo um problema que era impensável há menos de 10 anos atrás. Nós vamos ficar sem textos o suficiente. No momento que essas duas linhas se encontrarem, significa que as IAs nesse momento vão chegar no teto e vão ter apenas uma quantidade pequena de texto que ela pode usar para ser treinada. E a base de textos do seu aprendizado vai ser igual a tudo que já foi produzido por humanos na história da internet. Isso aqui pode acontecer por volta de 2028. Porém, se a gente olhar apenas para o texto de alta qualidade, a quantidade total, claro, é bem menor. O teto é mais baixo e IAs podem atingir esse teto tão cedo quanto em 2026. IAs não vão ficar tão inteligentes tão rápido, e podemos visualizar isso aqui. Se IAs atingirem um teto, ao invés do futuro se parecer com isso aqui, ele pode de repente se parecer mais com isso aqui. Ao invés delas continuarem uma curva exponencial, elas podem acabar tomando uma curva de desaceleração. Então pode ser que, sei lá, isso acabe levando muito mais tempo, quem sabe décadas ou mais de um século até que elas atinjam o nosso nível de inteligência. O futuro acaba então sendo muito difícil de prever. Pois é, mas por incrível que pareça, nós ainda assim podemos dizer que IAs já atingiram o nosso nível de inteligência. Só depende da maneira como você olha para as coisas. Essa aqui é a imagem que registra o momento em que o supercomputador Deep Blue derrotou o humano campeão mundial Garry Kasparov em 1997. Tá, então isso prova que IAs são mais inteligentes que humanos? Bom, na verdade não, porque isso aqui, o computador Deep Blue, nem sequer era uma IA. Esse supercomputador da IBM, na verdade, rodava um código que foi feito à mão, com sangue, suor e lágrimas de programadores humanos reais. Então essa máquina basicamente só tinha um código muito bom e muita capacidade computacional para analisar milhões de jogadas por segundo. Ou seja, essa máquina venceu apenas por força bruta. E, sinceramente, não tem nada de tão inteligente nisso. Ela só faz muitos cálculos rapidamente. E isso só foi possível porque o xadrez, bom, ele tem muitos possíveis cenários, mas não tantos assim. Esse é o cenário inicial de uma partida de xadrez, em que cada peça possui uma posição específica. E a partir daqui nós podemos alterar a configuração das peças, podemos movê-las e criar vários outros cenários. Cenários possíveis como esse aqui, ou até quem sabe esse outro bem aqui. E aí, se a gente somar esses três cenários e basicamente todos os outros cenários possíveis no xadrez, nós vamos ter um número bem grande, uma ordem de grandeza de 10 elevado a 50. Esse aqui é um número com 50 zeros. Beleza, então isso aqui é bastante coisa, mas por incrível que pareça, para um supercomputador, isso aqui pode ser algo possível de se lidar, ou pelo menos lidar de uma maneira bem melhor do que nós humanos conseguimos. É por isso que não é nem preciso criar uma inteligência artificial para nos vencer no xadrez. Agora, por outro lado, em jogos mais complexos, a coisa já muda de figura. Veja isso aqui. Esse aqui é um tabuleiro de Go, um jogo milenar chinês. E nesse jogo, o tabuleiro começa assim, vazio. E aí um jogador bota uma peça preta. E depois o outro jogador bota uma branca.
E assim vai indo. E bom, existe toda uma mecânica de capturar peças e de contagem de pontos para saber quem ganhou no final. Mas aqui nesse vídeo a gente não precisa exatamente saber as regras. O que importa aqui é que esse é um jogo que começa num cenário completamente em branco. E existem muito mais peças num tabuleiro maior com muito mais possíveis cenários diferentes. Assim, isso parece muito complexo. Então, enquanto que o xadrez tinha ali mais ou menos 10 a 50 cenários diferentes, no caso do Go, a partir daqui do cenário inicial, nós temos um número de cenários possíveis igual a 10 elevado a 172. São 172 zeros. E aí, só para pôr as coisas um pouco em perspectiva, veja isso aqui. Esse é o universo observável. E se a gente contar nele a quantidade de átomos que existem em cada pedacinho daqui, esse número de átomos ainda assim vai ser menor do que esse valor. E não só isso, mas olha só, se a gente dizer que cada átomo que existe fosse por si só um inteiro universo observável à parte, em que cada um deles fosse completamente cheio de átomos, assim como o nosso é, e a gente fosse lá e contasse a quantidade de átomos que tem em cada um deles e somasse tudo, ainda assim, por incrível que pareça, esse número ainda vai ser 100 milhões de vezes maior. Eu acho que a minha mente não consegue entender o quão grande é um número desses. Mas o que isso aqui significa para as IAs? Significa basicamente que isso aqui, esse número, ele é muito maior do que seria fisicamente possível para um hardware ou um software lidar. Ganhar uma partida de Go com força bruta, na prática, é impossível. Por isso é preciso ter inteligência. Com isso, um time de humanos do Google criou isso aqui, um código que eles não digitaram eles mesmos com as próprias mãos, como foi feito com o Deep Blue. Na verdade, o código do pessoal do Google foi feito por uma máquina. Eles fizeram uma máquina aprender. Eles treinaram uma máquina com 30 milhões de lances de especialistas e depois fizeram essa máquina jogar contra ela mesma milhões de vezes. E aí no final eles tinham um código que eles não sabiam exatamente como funcionava. Eles só sabiam que funcionava, o que era completamente diferente do Deep Blue. Essa aqui é uma inteligência artificial genuína. Esse aqui é AlphaGo. E esse foi o momento em que tudo culminou. Esse aqui foi o jogo do século, que aconteceu em 2016, que foi AlphaGo versus Lee Sedol, um dos maiores jogadores de Go da modernidade. E ele perdeu. Então, graças a esse momento histórico, podemos enfim dizer que máquinas são mais inteligentes que seres humanos. Ou pelo menos para jogar Go. Então, muito legal, ele sabe ganhar essas partidinhas, mas na hora de jogar outros jogos, na hora de dirigir um carro, ou na hora de lavar uma pilha de louça, que é uma coisa assustadora, AlphaGo não consegue resolver nada disso. Então, não podemos dizer que essa IA é mais inteligente que humanos, somente em partidas de Go, mas de forma geral, tá muito longe. É por isso que AlphaGo não pode ser considerado uma inteligência artificial geral, uma AGI. E, sinceramente, nenhuma IA hoje tem esse status. Até mesmo esses grandes modelos de linguagem de ponta, atualmente, não são inteligências artificiais gerais. Bom, você pode até argumentar dizendo que AlphaGo ele só faz uma tarefa, jogar Go. Agora, esses modelos de linguagem, uma ruma de tarefa que eles podem fazer. Tem realmente muita coisa, por exemplo, que o ChatGPT pode fazer. Desde fazer uma breve pesquisa acadêmica sobre rapadura, usando artigos científicos como fontes, ou até recitar um poema sobre rapadura. Mas ainda assim, o ChatGPT não consegue, por exemplo, rebocar uma parede ou
resolver essa pilha de louças medonha. O ChatGPT, gente, ele, coitado, tá muito longe de ser uma inteligência artificial geral. Vamos fazer um minuto de silêncio por ele. Ah, mas aí você pode dizer, puxa vida, mas aí se esses modelos de linguagem continuarem crescendo, se eles seguirem essa trajetória exponencial, uma hora eles vão atingir o nosso nível humano. Na verdade, eles vão até ultrapassar a gente. E claro, esse pensamento faz sentido. Eles podem ficar 10 mil vezes mais inteligentes do que nós. Mas isso só vai acontecer nas tarefas específicas que eles resolvem. Quer dizer que eles não vão conseguir fazer absolutamente tudo. Porque a realidade é que um modelo de linguagem tem uma grande limitação. Ele só pode fazer tarefas que envolvam linguagem como resultado. Então, o que esse gráfico na realidade mostra é o tempo das tarefas específicas que eles conseguem fazer. Agora, o que não é mostrado aqui são tarefas que não envolvem linguagem, como, por exemplo, lavar uma pilha terrível de louça. E aí, se a gente adicionar uma linha verde mostrando a capacidade dos modelos resolverem uma pilha de louça, veja como não houve progresso e nem vai existir se continuar assim. Não adianta esses modelos melhorarem em algumas tarefas. Se continuar dessa maneira, eles jamais vão se tornar uma inteligência artificial geral de verdade. Mas aí é aquela coisa, né? Porque supostamente, para que os investimentos e a atenção dada às empresas por trás dos modelos de linguagem continue acontecendo, essas empresas precisam continuar dizendo que vão atingir essa tal inteligência artificial geral. Só que elas não definem exatamente o que é isso. Por isso, o momento do grande desafio tecnológico de chegar a uma inteligência artificial geral que nós vivemos hoje, podemos dizer que é completamente diferente do pouso na Lua. O programa Apollo, na época, tinha um objetivo muito claro: chegar até a Lua. Isso aqui é um lugar específico. E para chegar até lá, sabiam que seria necessário ter foguetes potentes, mas também com navegação boa o suficiente para chegar até lá. Agora, no caso de hoje, muito se fala em chegar não à Lua, mas à inteligência artificial geral, a AGI. E o problema é que empresas não sabem como chegar até aqui. E os foguetes para chegar até lá, os nossos modelos de linguagem, eles são bons, não me entenda mal, mas ninguém sabe como que eles funcionam. Ninguém sabe como que eles vão chegar até aqui. Não só ninguém sabe exatamente como os modelos funcionam, mas atualmente as empresas acham que vão atingir esse objetivo simplesmente fazendo foguetes maiores e cada vez maiores, que consomem mais recursos, mas não necessariamente vão estar na rota certa até aqui. Eles podem ter uma outra trajetória. Inclusive, esse objetivo final nem sequer é definido pelas empresas. Ninguém sabe exatamente onde está isso, ou sequer se é possível. Ou seja, é como se, mais ou menos, numa analogia meio bizarra, a humanidade gastasse uma quantidade obscena de dinheiro fazendo foguetes cada vez maiores, que destroem os recursos do planeta, que a gente não sabe como funciona, para chegar até um lugar que nós não sabemos onde está e nem em que direção nós vamos. E é isso, a gente só espera que dê certo. E é por isso que IAs mais inteligentes que nós humanos não estão por enquanto no nosso horizonte, e talvez assim vão continuar por um bom tempo. E talvez faça um bom tempo que você se pergunte por que vulcões não explodem. Agora, para saber o porquê disso, basta clicar bem aqui, no maior canal de ciência do Nordeste. E me siga nas minhas redes sociais para ver meus vídeos curtos. E tchau!